Olá pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao meu canal Luizinho Vasconcelos. Hoje nós vamos falar sobre uma modalidade de investimento bastante segura, bastante fácil de ser realizada e com rentabilidade bem melhor do que a caderneta de poupança. Você sabe o que significa CDB? Certificado de Depósito Bancário. Na verdade, o que é o CDB? Quem emite um CDB são somente os bancos. O CDB, então, ele é um empréstimo que você vai fazer para o banco, seja ele um banco pequeno, médio, grande, você vai emprestar o dinheiro para o banco vai utilizar esse dinheiro para realizar as operações dele e depois ele te devolve esse dinheiro com juros, né, o principal que foi depositado com juros depois de um determinado período de tempo que você contratou. Então eu vou falar de 4 pontos em relação ao CDB. Primeiro, em relação às garantias. Existe um fundo chamado Fundo Garantidor de Crédito, que é formado pelos próprios bancos. Esse fundo, ele garante, caso o banco tenha um problema, né, seja dissolvido, seja sofra intervenção, ou seja, que o banco quebre, você tem uma garantia de até investimentos de até R$ 250 mil por CPF, por instituição. Então você pode, por exemplo, colocar 200 mil num banco, 200 mil no outro, 200 mil no outro, e dessa maneira você não fica com 600 em um único banco, porque a garantia, caso esse banco quebre, é de apenas até 250 mil. O apenas não é tão apenas assim, né? O segundo ponto é em relação à rentabilidade. A maioria deles rende um percentual do CDI. O CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, ele é muito próximo da taxa Selic. A taxa Selic hoje está em 14,5%. Ou seja, a maioria dos CDBs de hoje vão render próximo a isso daí. Na verdade, tem 3 tipos que eu já vou falar já, mas de qualquer maneira, é uma rentabilidade bem superior à da poupança. Agora tem que tomar um cuidado, né? Existem os bancos grandes, tipo um Bradesco, Itaú, um Santander, né? Bancão assim, um Banco do Brasil, sei lá, que oferecem normalmente taxas um pouco menores. E você tem bancos médios ou bancos pequenos que oferecem uma taxa maior. Por que isso? Por causa da questão de segurança, né? É muito mais improvável que um banco grande, como o Itaú, tenha algum tipo de problema, né, quebre, do que um banco pequeno, certo? Então, normalmente, os bancos pequenos, para atrair o investidor, costumam pagar taxas maiores. Mesmo tendo o fundo garantidor de crédito, né, caso aconteça alguma coisa com o banco pequeno, vamos supor que você foi bastante ganancioso e por causa de 0,5% você foi lá para um banquinho. E aí o banco quebrou, o banquinho lá quebrou. Aí o que acontece? Tudo bem, foi até 250 mil, você vai receber o dinheiro, mas demora, assim, demora um período. Fora a trabalheira que isso pode te dar. Então, às vezes não vale a pena. Às vezes não vale a pena. Tem que ver bem aí qual que é a relação risco-retorno, certo? Em relação aos tipos, nós vamos aí ter 3 tipos de CDB. Os pós-fixados são aqueles atrelados diretamente ao CDI. Por exemplo, rende 102% do CDI, 95% do CDI. Como o CDI está sempre muito próximo à taxa Selic, a rentabilidade você não sabe ainda quando você contrata, porque a taxa Selic pode variar a cada 40 dias, em média, né, que tem a reunião do cupom lá. Então, como a taxa Selic pode variar, seria interessante a gente ter uma previsão da taxa de juros, tem a curva de juros futuros, que você tem uma noção mais ou menos qual que é a expectativa do mercado, se os juros vai subir, se os juros vai cair, né? Mas de qualquer maneira, esse é um investimento pós-fixado, porque você não sabe exatamente ainda quanto que você vai receber. Em relação aos pré-fixados, esse não. Esse, no momento da contratação, você já sabe exatamente quanto que você vai receber. Então, por exemplo, 11,5% ao ano ou 12% ao ano. Tá? Isso tudo depois a gente vai ter que descontar o imposto de renda, né? Mas, de qualquer maneira, no caso do pré-fixado, você, no momento da contratação, você já sabe exatamente qual vai ser a rentabilidade. E existem os fundos híbridos, que eles são, vamos dizer assim, talvez que a maioria dos investidores atualmente goste mais, porque está atrelado à inflação. IPCA mais alguma coisa. Então, por exemplo, IPCA mais 6,5%. Então, vai ser a inflação do período mais 6,5% ao ano. Esse tipo de título, você tem a garantia
né, de que pelo menos o seu poder de compra está preservado. A gente sabe que a inflação do governo nem sempre é a inflação real de cada família, mas de qualquer maneira você tem a inflação oficial, né, o valor do IPCA, mais um bônus aí, pode ser 6,5%, atualmente está na faixa aí cai um pouquinho, estava na faixa de 7, cai um pouco, está na faixa de 6,6, 6,7. Dos três, normalmente, eu pessoalmente, é o que eu mais gosto. Quarto ponto, bastante importante, que é a liquidez, né? Liquidez versus o prazo, vamos dizer assim. Existe o CDBs de liquidez diária, ou seja, você pode resgatar todos os dias, o dia que você quiser. Você aplicou o mês passado, você pode resgatar onde que você quiser. Você aplicou hoje, você pode resgatar amanhã, mas não é vantajoso, já te falo por quê. E tem aqueles que têm a liquidez, que não tem liquidez, ou seja, você só vai resgatar o vencimento, são títulos de 1 ano, 2 anos, 5 anos. Quando o prazo é maior, as taxas costumam ser melhores, né? E aí, se for, por exemplo, um pré-fixado, você precisa saber bem qual a previsão da curva de juros, se você acredita que ela realmente está correta, porque de repente você fecha um título aí, um pré-fixado de 5 anos, com uma taxa de 12%, a inflação vai para 13, 15, sei lá, né? Nesse país aqui a gente não consegue prever muito as coisas, por isso que o IPCA+, ele costuma ser mais seguro. Mas de qualquer maneira, quando você for investir, você tem que saber, é liquidez diária ou eu só vou resgatar no final quando vencer o título? Se for o resgate só no final do título, não adianta chorar na porta do banco, você não tem como sacar o dinheiro antes. E a última coisa é em relação ao imposto de renda, né? Existe uma tabela de imposto de renda, que eu vou colocar aí agora. Tá vendo a tabelinha aí? Até 180 dias, ou seja, 6 meses, você paga 22,5% sobre o rendimento. Sempre é sobre o rendimento, tá, pessoal? De 181 dias a 360, ou seja, de 6 meses a 1 ano, você paga 20% sobre o seu rendimento. De 361 a 720 dias, 17,5%, e acima de 720 dias, ou seja, 2 anos, a alíquota mínima, então, é de 15%. Não tem como você pagar menos do que isso. E por fim é o IOF. O IOF é uma taxa de 0,38%, que é cobrado nos primeiros 30 dias. Então, evite, caso seja um CDB de liquidez diária, evite de resgatar nesses primeiros 30 dias. Tudo bem que essa taxa ela vai reduzindo dia a dia, mas de repente você põe hoje o dinheiro e te retira amanhã ou depois de amanhã, não vai valer nada, não vai valer a pena de forma alguma o seu investimento, tá? Então, evitar os primeiros 30 dias. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa aí o seu joinha, compartilhe o vídeo com a família, com os amigos, grupo do condomínio, sei lá com quem mais, e se inscreva no canal. O canal tá meio devagar aí, mas eu não vou desistir não. Toda quinta-feira tem um vídeo novo, tá joia? Então, seja bem-vindo, espero que você tenha gostado, obrigado por ter assistido até o final e valeu. Não esquece aí, dá o joinha, compartilha e deixa um comentário. O comentário é importante para dar uma alavancada no canal também. Valeu, tchau, tchau, até quinta, hein?